Vem aí a reflexão da manhã. Toque de adoração no 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. E aqui começamos nossa reflexão dessa manhã toda especial, né? Para falar do amor de Deus nos nossos corações. A nossa mensagem hoje nós vamos refletir sobre o título, né? O tema de gratidão versus ingratidão. São duas coisas que fazem parte da vida do ser humano e muitas vezes estamos com a nossa mente, com a nossa visão obscurecida, não percebemos, né? A grandeza de Deus e o amor que o Senhor tem por cada um de nós, e assim somos ingratos e muitas vezes não agradecemos o que deveríamos agradecer, né? A nossa leitura hoje está em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 ao versículo 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Poderíamos deixar simplesmente esse último versículo para resumir tudo, né? Tudo que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mas nós preferimos ler todo esse contexto aí, né? Do início, onde fala que em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 7, nos dando uma lição, né? Nos ajudando para saber fazer boas escolhas e como devemos nos comportar, né? Sabendo que nós somos comprados por Jesus e agora somos nova criatura. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados como Ele, com Ele em glória. Portanto, hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Não faz parte da nossa vida mais mentir, né? Não enganar, não viver em falsidade, mas no nosso desejo, no nosso coração, nosso íntimo tem que estar sempre pronto a ser gratos a Deus, sempre prontos a falar do seu amor às pessoas que não conhecem. Veja lá em Lucas no capítulo 6, versículo 35,
Jesus disse: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Entendeu bem? Jesus nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus. Ser grato a Deus é não praticar essas coisas que desagradam Ele. Muitas vezes falamos no nosso íntimo, falamos nas pessoas, né? Falamos para todo mundo: eu sou grato a Deus, gratidão. Postamos nas redes sociais aí a palavra gratidão em todas as coisas que estão acontecendo, como se nós estivéssemos sendo grato a Deus. Mas no nosso íntimo, no nosso ser, a nossa vida tem demonstrado essa gratidão a Deus? Ou estamos sendo ingratos, cometendo pecado, vivendo descontroladamente, né? Contrário à sua vontade? Porque o verdadeiro arrependimento não consiste simplesmente nas palavras que falo, palavras bonitas, né? Arrependo-me, Senhor, por tudo que eu fiz, tal. Mas mudança de vida é o principal. É quando nós paramos de praticar aquilo que desagrada a Deus e procuramos fazer aquilo que o agrada. E aqui, se você quiser entender bem, Jesus falando: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Você tem orado pelas pessoas que odeiam você? Você tem apresentado a vida delas a Deus, pedindo para que Deus abençoe e dê forças a você para aprender a lidar com esses sentimentos? Pois bem, nós temos uma grande oportunidade de ser luz desse mundo e representar o Filho de Deus aqui, pois aprendemos através dele, da sua escritura, né? Como ele viveu e como ele nos ensinou a fazer. Também podemos entender que na sua palavra está a chave para aprendermos a viver de forma correta e sermos gratos a ele, vivendo em mansidão, procurando fazer o que agrada a Deus. No versículo de destaque que falamos hoje, em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você tem feito isso? Pois isso é bom, e isso vai te trazer uma paz, uma tranquilidade. Não andar ansioso é muito bom, porque você para de ter desejos de coisas que você não precisa. Você passa a entender que você já tem o que você precisa. Jesus já morreu por você. Ele já te ofereceu o perdão dos teus pecados. Então você tem uma paz que o mundo não pode te dar. Agora cabe a você a levar isso à frente, a ter essa paz no teu coração e multiplicar para que outras pessoas também possam ver essa alegria em você e aprender a dar graças também, como você aprendeu a dar graças a Deus. Nós não temos muito a falar sobre a ingratidão, até porque temos interesse em falar somente do que é bom. A ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos faz. As pessoas ingratas não valorizam as bênçãos que recebeu, nem agradece. Em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita. A Bíblia diz que devemos ser sempre gratos a Deus. Deus nos dá muitas bênçãos e lembrar delas nos torna mais felizes e humildes. Temos muitas razões para agradecer. Pare um pouquinho na sua vida aí, nesse momento, e faça uma reflexão de tantas coisas boas que você já recebeu de Deus. Será se você deu graças a Ele por tudo isso? Ou você está achando que é merecedor e que Deus tem a obrigação de te dar o que você tem? Claro que não. Nós somos pecadores, somos maus. Jesus veio a esse mundo porque Ele sabia que nós não tínhamos como ser aceitos por Deus devido ao nosso pecado. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Então Jesus, com seu grande amor, veio a esse mundo e se sacrificou por mim e por você. Então esse é o momento que nós temos de ser gratos a Jesus por isso. Senhor, sou grato a Ti por isso eu vou viver de forma que Te agrada. E abandone o pecado, viva de uma forma que o Senhor te agrada de você. Ingratidão fez com que aquele povo que saiu do escravo do Egito não entrasse na terra prometida, que lhes foi prometida pelo Senhor, mas devido à sua murmuração, reclamaram tanto, atraíram a ira de Deus para suas vidas. No capítulo 16 de Êxodo, vemos Deus saciar a fome daqueles
Mas Moisés fez uma grande observação no texto que nós lemos em Êxodo capítulo 16, versículo 8. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Moisés pergunta: vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Veja bem que nesse versículo ele diz queixa e não orações, não petições, não pedidos. Também diz que estão reclamando contra Deus, não contra eles. Veja bem, nas nossas orações, será se estamos orando da forma correta? Sendo gratos a Deus pelo bem que recebemos e não lembrando de que Deus deixou de nos dar algo? Veja bem, Deus não é obrigado a nos dar nada mais do que Ele já nos prometeu, que é a vida eterna. Cabe a nós agora agradecer ao Senhor pelo bem que recebemos em Cristo Jesus e viver de acordo com o que devemos viver para o aceitar e estar com Ele na eternidade. Deus é bondoso e maravilhoso quando nós entendemos que a Sua palavra, em Sua palavra Deus se revela a nós. Temos que ter muito cuidado para não nos encontrar nessa mesma situação daquele povo que reclamaram tanto, pediram tanto um libertador lá no Egito, sendo escravos, e Deus vem com Sua mão poderosa, traz Moisés e traz esse libertador daquele povo, daquela nação. E através de Moisés, Deus faz tantos milagres, leva as pragas do Egito, endurece o coração de Faraó para mostrar o seu poder, e aquele povo sai com toda aquela força do Egito, passa no mar a pé enxuto, ver tantos milagres que Deus fez durante o deserto, naquela passagem pelo deserto, mas mesmo assim deixaram de olhar para o bem que receberam de Deus para reclamar e murmurar. Será que a nossa vida não está dessa mesma forma? Estamos hoje vivendo em situação boa e mesmo assim estamos reclamando porque não possuímos algo que queríamos? Hoje temos uma grande oportunidade de sermos gratos a Deus. Ele nos enviou o Salvador para pagar a nossa dívida, tirar de nós a condenação de ir para o inferno e nos trouxe o perdão e vida eterna. Prometeu não nos deixar sós durante a nossa caminhada aqui na terra. Olhe para o céu e veja que tudo o que você precisa, você já tem. Isso é diferente de tudo o que você quer. Queremos, mas será que o que eu quero será bom para mim? Uma coisa eu posso ter certeza, de que o que eu preciso, Deus já me deu. Você tem o ar para respirar, você tem a vida aqui na terra, o alimento para você se alimentar, a água para você beber. Você tem uma família. São tantas coisas que o dinheiro não pode pagar e você tem de graça que Deus te deu. Nós temos uma grande oportunidade hoje de agradecer a Deus, ao invés de olhar para os nossos problemas e dificuldades, olhar para as bênçãos que recebemos do Senhor. Olhar para Deus e ser grato a Ele por tudo. Efésios capítulo 4, versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Veja no versículo 30 e 31 e 32 diz:
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, meus amigos, nós temos uma grande oportunidade hoje de nos apresentar a Deus com gratidão, porque um coração grato atrai o coração de Deus. Seja dessa forma, aprenda a ser grato, a começar o dia, não só de palavras, gratidão, gratidão. Não se escreva nas suas redes sociais esse nome, sem você não estar vivendo isso, porque você está se enganando você mesmo. Vamos ser autênticos, largar a mentira e viver em santidade, viver em verdade, aprender com Cristo como devemos viver, saber que estamos vivendo para um Deus verdadeiro, um Deus perdoador, um Deus que nos deu a oportunidade de sermos chamados seus filhos. Não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele nos escolheu e está vivo em nós. E nessa manhã você tem a oportunidade de ser grato a Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Portanto, alegre-se nessa manhã, nesse dia, nesse início de mês, para ser grato a Deus. Saber que Ele está no comando e no controle de todas as coisas, e pode te dar a paz que excede todo entendimento. Seja grato a Deus, aprenda a perdoar, aprenda a ser grato a Ele em todas as circunstâncias. Por causa do Senhor vieram existir as nações, e nós tributamos com as nossas vidas toda a graça ao Senhor, toda a honra e glória. Amém. Jesus está aqui neste lugar, irmãos. Vamos dar graças, muitas graças ao Senhor. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Levante suas mãos e vamos dar graças. Graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, te entregaste todo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. por teu sangue tenho acesso. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Levante suas mãos e vamos declarar ao Senhor: graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou,
todo ali. Entregaste todo ali. Vida eterna Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Te dizemos assim, Senhor. Levante suas mãos e declara ao Senhor: graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus, para dar-te graças, graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Desfrute agora da presença do Senhor. Comece a desfrutar agora, a se deliciar da presença do Senhor, ao som desse instrumento. Ele está aqui neste lugar. Comunidade cristã de Bebedouro, né? Graças. Não é bom a gente falar graças, né? Graças te damos, Senhor, pela bênção que recebi, pela família. Olha esse texto da Bíblia que fala de Lucas 6:35, que Jesus diz: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Que grande exemplo Jesus está nos dando aí nesse texto. Você parou um pouquinho para pensar sobre isso? Muitas vezes temos problemas com o nosso vizinho, né? Com parentes próximos, com amigos, e muitas vezes já estamos de mal, já estamos nervosos e reclamando. Que tal fazer diferente? Ao invés de ficar magoado, começar a orar e apresentar a vida daquela pessoa nas mãos do Senhor, apresenta a vida dela, apresenta a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus tem poder para nos libertar de tudo aquilo que o inimigo tenta nos aprisionar. E uma das coisas mais importantes que nós devemos aprender é aprender a perdoar e aprender a ser grato a Deus. Quando aprendemos a perdoar,
todo peso que está no nosso coração sai fora, né? A gente vive mais leve, e quando a gente aprende a ser grato a Deus, uma alegria entra em nossos corações para nos dar a oportunidade de estar alegres ao Senhor. Você tem parado um pouquinho para pensar na sua vida? Se você é grato ao Senhor, se você tem sido uma pessoa vivendo em gratidão a Deus? Portanto, faça uma reflexão e veja como está a sua vida. Você foca mais nos seus problemas, nas dificuldades, ou você olha mais para as bênçãos que você tem recebido e você tem a alegria do Senhor que Ele te proporciona cada dia, cada manhã? Graças te damos, Senhor.